apresentação, os canais de perguntas e conversa aqui no chat vão estar disponíveis, tá? Então, o nosso foco aqui não é só passar a informação pronta, mas é interagir com vocês. Então, pensem que vocês estão vindo de cenários reais que podem usar Defender, podem não usar Defender, mas todos nós lidamos com ameaças, todos nós lidamos com incidentes. Então, aqui pode ser uma oportunidade também de trazer aquela pergunta, aquela dúvida que vocês tinham, tá bom? Meu nome, para quem não me conhece, é Matheus Oliveira, eu faço parte do time de consultores especializados aqui da Cloud Target. O meu foco, né, as minhas certificações são voltadas para o perímetro de segurança e eu atuo nessa frente de segurança desde sempre, né? Eu posso dizer que eu comecei minha carreira aí, já são 6 anos, principalmente nessas tecnologias de nuvem. Então, eu estou muito honrado, muito feliz de poder estar aqui representando a Cloud e ajudar a todos aqui a ter uma melhor compreensão sobre o produto, tá bom? Então, vamos começar. A agenda de hoje eu separei em dois grandes momentos para que a gente tenha um aprendizado real. Então, primeiro a gente vai trazer contexto, rapidamente em alguns slides, pensando que muitas pessoas que estão aqui podem nunca ter visto o Defender for Endpoint atuando de verdade ali, né? Pode conhecer ele como ferramenta, mas ainda não praticou. Eu sei que outros, por outro lado, já trabalham às vezes até com as camadas avançadas e a gente vai ter conteúdo para todos vocês, tá bom? Então a gente começa com os slides. Já na metade da apresentação eu vou migrar para uma demonstração com ambiente real, com incidente real e a gente vai ver as capacidades do produto. Fechado? Vamos começar então. Microsoft Defender for Endpoint, um dos principais produtos da Microsoft quando a gente fala de segurança. E para a gente começar, o primeiro passo aqui é a gente conseguir visualizar o que é o Defender for Endpoint. Então, a gente conseguir classificar ele, deixa eu só ajustar minha outra tela aqui, pronto. Conseguir classificar ele como um ecossistema defensivo. Então, quando a gente fala de Defender, para quem não conhece, associa diretamente a antivírus, e está certo. Para quem já conhece, associa a um EDR, e também está certo. E para quem já até utiliza em camadas avançadas, entende que, na verdade, ele é um mecanismo completo, inclusive de automação de resposta, e também está certo. Então, o Defender, na realidade, ele é a conjuntura desses três níveis, do mais simples ao mais avançado. Aqui o Defender, mais especificamente Defender for Endpoint. Então a gente costuma dizer que ele é um antivírus next gen. O que isso significa quando vocês virem isso no mercado de novo, para quem não conhece? Um antivírus de nova geração basicamente é um produto que ele é mais sofisticado do que antivírus padrão. A diferença prática é que o antivírus padrão ele já vai vir carregado com diversas vacinas específicas. Lembra que o ataque vem do vírus, né? Então é chamado de vacinas. São basicamente políticas e capacidades treinadas que já vêm prontas. Portanto, toda vez que uma nova ameaça é criada no mundo cibernético, esse antivírus ele precisa de uma atualização da fabricante para vocês também estarem protegidos contra essa nova ameaça. Isso é um antivírus padrão. Quando a gente tem um antivírus Next Gen, é quando o produto ele já é conectado direto com a fabricante e existe uma retroalimentação de sinais. Então percebam, a Microsoft é o maior player de segurança do mercado global, com seus produtos de XDR por completo. Então, ela recebe mais de milhões de sinais de segurança diários, né? E ela consegue já atualizar a telemetria do Defender com esses sinais globais. Então, se uma nova ameaça for descoberta na Ásia, na Rússia, na Europa, em qualquer lugar no mundo, o aprendizado sobre como tratar essa nova anomalia já é distribuída globalmente para todos os produtos. Então, quando a gente tem que tomar uma decisão de negócio de qual é a ferramenta que vai proteger a nossa empresa, ter um antivírus Next Gen não deve ser uma opção, ok? Deve ser um consenso, deve ser uma prioridade. Além disso, a gente tem toda a camada de detecção. EDR significa Endpoint Detect Response. Então, a capacidade de eu detectar e também responder a comportamentos anômalos, a eventos que aconteçam nesse perímetro de máquinas. Então, ele traz para a gente uma coisa muito legal que os outros antivírus padrão não têm, que é o monitoramento comportamental. Pensa, né? Como é que seria uma ferramenta sem análise comportamental? É como eu falei, ela vai usar o depara, correspondência. Se eu detectar uma anomalia que eu já conheço, eu vou lá e ajo.
Quando eu tenho análise comportamental, eu consigo prever comportamentos anômalos com base em desvios de conduta daquela máquina. A gente está falando desde processamento, que pode estar desregulado, e isso é um sinal de infecção de máquina, mas a gente também pode falar de logs de atividade que estão sendo executadas nessa máquina e que também vão indicar de alguma forma uma possível invasão, um possível comprometimento da nossa segurança. Então, a análise comportamental é o que garante que a ferramenta vai todos os dias ficar olhando para como as máquinas se comportam, o que acontece nos processos dessa máquina, ok? E em cima dessas detecções, a gente já tem embutido e de forma nativa a, aqui a capacidade de automação de resposta. Então, o ecossistema Microsoft é muito incrível nesse ponto de automações. A gente consegue tanto agir proativamente quanto reativamente, ambos de forma automatizada. Eu consigo, por exemplo, para ataques de phishing, que eu já sei todos os passos de remediação de um phishing, eu consigo construir uma automação. E aí, toda vez que houver a detecção, a própria ferramenta faz a triagem, a classificação, o envio do e-mail para uma quarentena, o reset de MFA do usuário envolvido e fornece para a gente, talvez não, né? Fornece para a gente um sumário do ocorrido. Isso seria uma ação proativa. E eu também posso ter ações reativas. Então, eu já tenho toda essa automação pronta, mas eu aciono ela manualmente. Depois que eu interpreto o evento, depois que eu analiso o incidente. Então, pessoal, para quem vem talvez de um Trend Micro, vem de um Kaspersky, tem mais experiência com Bitdefender, entre né, várias outras soluções de EDR que a gente pode encontrar no mercado, aqui começa o diferencial do Defender. Tudo bem? A centralização e a robustez do produto. Não é só detectar, mas é detectar continuamente e responder de forma proativa e reativa a qualquer uma dessas detecções. Legal? Vamos avançar, tem mais coisas aqui então para a gente considerar. Para quem está conhecendo o Defender agora, e até para quem já conhece, é muito difícil a gente falar desse produto sem vincular ele a essa imagem que é a cadeia de ataque. Então, a cadeia de ataque, ou conhecida muito como kill chain, né? Então, mais uma vez, cadeia ali de invasão, de ataque, é basicamente um framework da Microsoft que mostra justamente como cada produto do ecossistema de segurança da Microsoft ele interage na linha do tempo de um ataque. É importante a gente lembrar aqui que segurança não é feito da nossa cabeça, segurança ela segue método. E o método que a Microsoft traz é o método do MITRE ATT&CK. MITRE ATT&CK é o framework de segurança. Então ele vai mapear exatamente todos os passos que um atacante ele pode tomar dentro de um ambiente, desde a invasão até a infecção e o que a gente chama de movimento lateral, até a extração de dados ou superutilização de recursos. Percebe que é sempre um padrão? Todo hacker que invade uma organização ele tem o mesmo objetivo: alcançar credenciais privilegiadas para, num movimento lateral, encontrar repositórios de dados valiosos ou até acesso a recursos que podem ser superutilizados. Dito isso, como essa esteira ela é padrão, a gente consegue então visualizar os nossos alertas e incidentes na etapa em que o atacante está. Será que os eventos que hoje vocês enfrentam na empresa de vocês, eles são mais relacionados a tentativas de entrada na organização, de invasão, ou a tentativas de movimento lateral, que sugere que o atacante já invadiu a nossa organização? E claro, hoje o webinar, segurança é um assunto muito amplo. Hoje eu vou focar bastante no Defender for Endpoint, mas a gente está aqui para mostrar que todos esses assuntos de segurança a gente consegue conversar e ajudar vocês a tirar essas dúvidas, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui, vamos acompanhar essa tela que ela é muito interessante. Então, por exemplo, vocês podem ver que nos blocos coloridos eu tenho o nome de cada um dos Defenders. Então, além do Defender for Endpoint, eu tenho outros Defenders também. É inclusive uma família, tá? Chamada de Defender 365. E nas linhas e círculos aqui, eu tenho o movimento que um atacante estaria fazendo. Então, vamos ler como é que seria. Dentro aqui do perímetro de colaboração, um atacante ele consegue entrar por um e-mail phishing, por um anexo malicioso que foi executado, ou até mesmo pela navegação na internet clicando numa URL, ou navegadores aqui também maliciosos. Ok,
No momento em que o atacante ele consegue ingressar no ambiente, o primeiro ativo que é comprometido, que é infectado, na verdade, será a sua máquina, porque é onde ele vai se hospedar. Ele precisa de um local para estar dentro da empresa. Então ali ele se hospeda primeiramente na máquina. Claro que a gente teria já o Defender for Office, por exemplo, justamente para impedir esse tipo de movimento, e a gente vai ter um produto para cada fase. Mas vamos falar aqui do Defender for Endpoint. No momento em que o atacante está dentro desse dispositivo, dentro desse ativo da organização, lembra que eu falei que o Defender for Endpoint faz análise comportamental? Então ele consegue olhar justamente todos os tipos de processos e logs de máquina que configuram, por exemplo, instalação indevida de executáveis, prompt comandos, né? Então, usar ali o CLI para tentar rodar script, para tentar solicitar comando de elevação de privilégio. Então, todos esses comportamentos que ontem, na minha máquina Mateus aqui, não aconteciam e hoje estão acontecendo, já é o suficiente para eu conseguir identificar um atacante e conseguir remediar essa invasão. Tudo bem? E aí, claro, só para que vocês saibam, ainda que ele conseguisse superar, aí ele buscaria uma identidade privilegiada. Então, tem uma combinação de mecanismos de proteção, agora só de identidades, que vão olhar para o comportamento das pessoas, dos usuários, tá bom? E vamos supor que o meu atacante é ótimo, né? Vamos supor que o atacante ele driblou os meus mecanismos. E aí ele conseguiu chegar no objetivo dele, que é a aplicação. A aplicação onde estão os dados. É onde ele consegue, com o ransomware, criptografar isso e fazer um sequestro. Ou até mesmo ele poderia ir mais para a nuvem e achar a infraestrutura para fazer mineração, por exemplo. O ponto é que eu também tenho, então, defenders que olham agora para esses ativos, infra e também aplicações. E cada um desses módulos de Defender traz essa lógica de análise comportamental, de telemetria viva e não estática. Então, ainda que o atacante se modernize, vocês estão com uma ferramenta que é viva e vai se modernizar em conjunto. Tá bom? Então, ter essa visão aqui é fundamental para a gente entender os produtos Microsoft. Voltando um pouquinho mais, olha só que legal. Então, ele atua em todas as fases. Ele vai atuar no acesso inicial, como eu falei, aqui através do Defender for Office, na etapa de execução, então detecção de scripts maliciosos e comportamentos anômalos. Hoje, como é que a gente faz isso em outras soluções? Quando a gente não tem um Defender, normalmente a gente tem soluções fragmentadas. Então, o meu antivírus me permite bloquear script, mas eu também utilizo uma GPO no meu ambiente, voltada para a máquina, para condicionar ela. E a parte de aplicação, aí eu cuido de uma outra solução. Então, essa fragmentação aqui, ela é reestabelecida como uma coisa só. Além de detectar movimento lateral e a exfiltração de dado, que é o vazamento, né, a tentativa de roubo, tá bom? Vamos para o próximo passo. Agora que a gente já teve uma visão de Defender for Endpoint, é uma solução moderna, muito mais que um antivírus, ele se posiciona dentro de um ecossistema chamado QChain, né, que tem um framework de cadeia de ataque. Como que eu começo a trazer esse produto para a minha realidade? Então, os métodos de onboarding. Hoje, por ser uma ferramenta moderna, inclusive baseada em nuvem, as formas da gente conectar máquinas a ele são múltiplas. Então, existe a melhor prática sugerida hoje, que é a do próprio ecossistema Microsoft, que é com Intune, ou Intune, não tem problema, todos estão certos. Ah, o Intune aqui, no caso, por exemplo, para quem não conhece, vai ser a ferramenta de gestão e conformidade de dispositivo. Então, se o Defender é para proteção, o Intune é para inventário e conformidade. Legal? E aí, só de eu ter as minhas máquinas no Intune, eu já consigo, sem agente, sem nada, espelhar essas máquinas no Defender. Não tenho um Intune, Matheus, mas eu quero o Defender. Então, eu consigo trabalhar direto no seu ambiente local através de GPO. E através de uma GPO configurar a integração e a sincronização com o Defender. E uma outra forma que, na minha concepção, até pela experiência, é uma das mais simplificadas para começar, é a capacidade de rodar um script local em máquinas escolhidas. Então, vamos começar com um teste. Vamos pegar 3 máquinas, vamos pegar o serviço gratuito, a trial do Defender, e vamos rodar o script em algumas máquinas.
Vamos ver o que que ele traz de telemetria de vulnerabilidade, vamos ver o que que ele vai me trazer de telemetria de comportamento, né? E até comparar com talvez o produto que já esteja em vigor. Mas o local script serve para isso, para a gente poder ter controle, executar manualmente, escolher ali algumas máquinas para teste, tá bom? Hoje na demonstração eu vou passar por essa parte, eu mostro ali onde fica. Além do onboard ser facilitado, a compatibilidade é ampliada. Então a gente está falando de Windows do 8.1 para cima, tá bom? Então 8.1, 10 e 11. Aqui ele não mostra o 8.1 porque ele está lá, né? Mas ele também tem algumas características bem peculiares. Dá para conectar normalmente, mas é diferente do 10 e do 11. A gente também tem suporte ao macOS, então não existe essa de é um produto que só vai conversar com o ambiente Microsoft. Não é isso, tudo bem? Ele conversa com todos os ambientes. Linux, por exemplo. Matheus, posso trazer meus mobiles também? Sim. Então, se eu tiver uma camada de colaboradores que têm celulares corporativos ou que trabalham na ponta, o celular normalmente ele acaba sendo uma ferramenta ainda mais vulnerável, porque ela tem acesso à internet, é um dispositivo popularmente usado para uso pessoal, então é muito fácil cair um desvio de comportamento, o colaborador clicar num link pelo celular, o colaborador aproveitar o Outlook da empresa, mas também já ter o Gmail dele, e enfim. Então, proteger os smartphones é essencial também. E a gente faz isso para iOS e para Android. Além de servidores, tá bom? Então, sim, o Defender for Endpoint, através do Defender for Cloud, aí para quem se interessar nisso, nos chame aqui para a gente dedicar uma sessão para vocês. Mas junto com o Defender for Cloud, a gente consegue criar essas mesmas políticas de antivírus, de vulnerabilidade, de SEO, né, para servidores, tanto locais quanto em qualquer outra cloud provider, GCP, AWS, entre outras, ou no próprio Azure. Tudo bem? Máquina virtualizada ou física, a gente consegue conectar aqui. Bom, multiplataforma então já apresentado. Bom, inventário de ativos, acho que isso vai ficar mais legal quando eu mostrar na prática, mas saibam que ele não vai só listar as máquinas para vocês, tudo bem? A lista de máquinas é o início. Em cima dessa lista, eu consigo ver a postura de segurança das minhas máquinas, que é uma telemetria que o próprio Defender faz. Ele vai analisar todos os parâmetros da sua máquina. Ele vai comparar com os principais frameworks de segurança, SIS, NIST, MITRE, e ele vai te apontar onde que existe melhorias, tudo bem? E essa é a postura de segurança do seu ativo. Exposições de rede e vulnerabilidades também já vem embutido. Só de eu ter a máquina conectada, eu já tenho esses indicadores prévios de melhoria no parque. Sobre triagem e investigação, né? Então, até aqui a gente entendeu o Defender, entendeu como conectar ele ao meu ambiente, posso fazer isso por testes e tudo mais. Entendemos que é multiplataforma. E quando ele gerar as detecções? Então, brevemente eu vou mostrar uma tela aqui da capacidade de triagem e de resposta. E aí a gente já parte para a demonstração. Vou ter terminado aqui a parte teórica, tá? Então, dentro do Defender, a gente costuma usar muito essa palavra, a anatomia do incidente, de tão profundo que ele vai. Então, não é só uma descoberta. A gente tem literalmente um mapa dele. Isso significa que eu consigo ter mapeado todas as entidades envolvidas no incidente, então eu não tenho mais que buscar essa informação. Já vai vir qual dispositivo, usuário, arquivos e IPs estão envolvidos naquele incidente. Se for um phishing, se for um cross-domain attack, né, que é um ataque de invasão de domínio, um ransomware, o que for, eu consigo saber a máquina, qual usuário, o arquivo é super importante para eu saber a origem e o IP também para eu saber a localização. Isso vai me ajudar a saber se foi mesmo o meu usuário ou até mesmo se a credencial do meu usuário já está comprometida, porque o acesso do IP vinha da Rússia. Então, todas essas variáveis ajudam a gente na tomada de decisão. Além disso, a gente conta com a timeline, então eu não preciso buscar a data, quando que aconteceu, ele já organiza nessa estrutura para mim, do da ação zero até aonde ela chegou. E o Attack Story é um resumo agora narrado também por IA. Falando em IA, e é difícil a gente não falar hoje em dia, né, sobre, mas é uma informação super legal que quem estiver prestando bastante atenção aqui vai querer saber. Clientes do M365 E5
receberam, ou já vão receber ainda até julho, o Security Copilot como um direito do licenciamento. Então, eu imagino que alguns talvez nem ouviram falar do Security Copilot, outros já conhecem bastante o Security Copilot. O grande ponto é que, para todo mundo saber, ele nasceu como um produto em Azure que custa relativamente, tem um investimento necessário a ser feito, né? Então, eu provisiono esse recurso e uso. Agora, para os clientes do E5, desde novembro do ano passado, a Microsoft disponibilizou capacidades dessa IA para quem tem E5. Então, além de, se vocês tiverem E5 ou estiverem pensando em comprar, além de vocês já terem todas essas ferramentas de segurança, a IA embutida ao ecossistema de segurança já vai vir. E aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Quem no mercado está entregando esse kit? Né? Como que eu consigo ter esse mesmo nível de entrega em outros players unificados? Isso ajuda a gente a tomar decisões mais assertivas, tá bom? Então fica aí a pulga atrás da orelha para quem se interessar e nos procurar também, que a gente já está fazendo esse trabalho com vários clientes, tá bom? Bom, falei bastante, né? Trouxe bastante contexto. Acho que para quem não conhecia está se sentindo um pouquinho mais à vontade, mas agora a gente vai partir para uma visualização mais realista, para como realmente funciona no dia a dia, tá? Então deixa eu trazer aqui vocês para minha tela de Defender. Ok. Perfeito. Naturalmente, tá, pessoal? Para quem já conhece o mundo Microsoft, sabe que eu não poderia apresentar aqui um ambiente real, porque a gente está gravando, expondo, seria até contraditório. Mas a ferramenta é real, eu tenho eventos produzidos aqui e com bastante dado para a gente poder visualizar. Então, essa é a carinha do Defender. A gente tem aqui no menu esquerdo centralizado todos aqueles produtos que eu fui mostrando da QChain, Defender for Office, Cloud Apps e tudo mais. E a gente encontra aqui em Endpoints as funcionalidades do nosso Defender for Endpoint. Até aqui, pessoal, vocês perceberam que eu falei muito de antivírus, detecção e resposta. Mas, para além disso, ele ainda conta com a gestão de vulnerabilidade. Tudo bem? Talvez não caiba nesse webinar falar sobre isso, mas ela existe. É extremamente disruptivo quando a gente compara com outras ferramentas de mercado, você poder ter uma gestão de vulnerabilidade interna, tanto de desktop quanto de servidores, tá? Mas aqui ainda dentro do Defender for Endpoint que eu tenho o Configuration Management, onde eu tenho o Endpoint Security Policies, que é justamente onde eu posso construir as minhas políticas de detecção. Então, o que são as políticas de detecção? É basicamente o parâmetro dessa ferramenta. É assim que ela sabe qual máquina que ela tem que monitorar, em quais características e até mesmo o que fazer quando houver um alerta. Então tem todo o inventário, eu poderia segmentar minhas políticas por Windows, Mac e Linux. Aqui, eu escolhendo a minha plataforma que eu quero trabalhar, eu tenho vários tipos de política. Então eu vou ter as de antivírus, como a gente falou, mas a gente também tem algumas questões de regras de firewall, a gente tem redução de superfície de ataque, e aqui, devido à integração com o Intune, eu também já posso criar políticas de device control. Ou seja, isso não tem a ver com antivírus, isso tem a ver com conformidade de máquina. Um exemplo de device control. Eu posso literalmente fazer aqui o bloqueio das minhas portas USB, ou até mesmo a garantia de que as funcionalidades de impressão, Bluetooth, não vão ser funcionais, tá? Entre outras que a gente pode colocar. Tudo na mesma ferramenta, sobre a mesma máquina, gerando alertas no mesmo lugar, tá bom? Então, hoje eu não vou criar políticas aqui com vocês, eu vou focar agora em mostrar os ativos para vocês verem e o incidente. Então, essa é a tela de inventário. Vejam bem aqui. Eu posso ver todos os meus devices, apenas computadores e celulares, ativos de rede, porque o que é um ativo de rede? Controladoras de acesso, modems, para empresas que têm as smart homes, que têm câmeras inteligentes, TVs inteligentes, tudo que se conecta na rede, né? A gente consegue incluir aqui no meu inventário de ativos. E, portanto, também incluir no meu escopo de monitoramento e detecção. Isso é muito bacana, tá? Além do IoT e também dispositivos não categorizados. Então, por algum motivo, ele não tem uma categoria dessas aqui, ok? Clicando em qualquer uma das máquinas, deixa eu voltar aqui nos meus
computadores, clicando em qualquer uma das máquinas, eu tenho uma visão completa como a gente viu lá atrás. Então, ó, tem o overview da máquina, eu posso ver os incidentes e alertas associados de todos os níveis, timeline de eventos. Peguei uma máquina aqui, como vocês podem ver, que não existe nenhum risco ainda. Poderia ver recomendações de segurança, inventário, vulnerabilidades descobertas e as nossas políticas de segurança. Poxa, Matheus, mostrou um que não tem nada. Vamos ver se a gente acha um aqui que traz mais detalhe para a gente. Vou colocar aqui um filtro com vocês, por exemplo. Ó, essa daqui parece que tem um risco ali. Ó, ele não tem um risco de incidente. Na verdade, ele tem um level de exposição alto. O que que significa? Lembra que eu falei que ele lê a nossa máquina? Então ele deve ter notado aqui alguma configuração que deixa a minha máquina exposta. Então eu poderia vir aqui justamente já no botão, ó, ver todas as recomendações, e ele mostra, ó, aqui, ó, justamente o update do Edge Chromium para uma versão mais atual e também o update do Windows Server. Ele mesmo mapeou e me apontou que, por esse meu servidor estar desatualizado no SO e tem uma aplicação desatualizada, ele está totalmente exposto. Então não tem evento, não tem incidente, não houve ataque, mas eu proativamente posso me endireitar aqui no meu ambiente. Tá? Esse foi um exemplo, legal. Aqui a gente já está vendo o Copilot, né, trabalhando, mas a gente fala dele mais tarde. Bom, visto aqui o nosso inventário, a capacidade que a gente tem, vamos dar uma olhadinha agora na gestão de incidentes e alertas. Então a gente tem aqui a aba de investigação e resposta. Dentro dela a gente tem essa aba de incidentes e alertas. E hoje a gente vai olhar tanto ela quanto a de hunting, que é uma outra funcionalidade fundamental para a EDR. Aqui em incidente e alerta, por exemplo, eu vou ver aqui todos os meus incidentes. Então, né, tenho diversos aqui. Ele mesmo me permite trazer o código do meu incidente por tags, ele traz a severidade. Aqui é onde vocês vão trabalhar bastante a questão do MITRE-ATT&CK que eu comentei. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, só para garantir que todos estão vendo bem. A categoria, tá vendo? Acesso inicial, impacto, atividade suspeita, exfiltração. Esses são aqueles nomes que eu comentei com vocês dos passos que um atacante pode tomar num processo de invasão, tudo bem? Um acesso inicial normalmente tem a ver aqui, ó, login com propriedades desconhecidas, não familiares. Ou seja, para quem já é mais acostumado com o Entra ID, sabe que esse é um alerta que acontece muito, que é quando normalmente o usuário ele autentica corretamente, mas ele usou uma máquina que ele nunca utilizou, um IP que ele nunca tinha acessado. Então essa propriedade, por ser desconhecida, gera um alerta de um risco médio ali, tá bom? E se enquadra, se for um ataque, numa tentativa de acesso. Então é um acesso inicial ainda. Mas se eu pegar aqui exfiltração, por exemplo, aí ó, eu já tenho um alerta de DLP, porque a exfiltração já é sobre roubo de dado, e ó, uma DLP relacionada ao Teams e ao Exchange para e-mail. E é sobre envio de documentos por Teams e por e-mail. Então, enviar arquivos ali é uma forma de filtrar, já bater um alerta. Esse eu já teria que investigar com mais maturidade, porque se já chegou em infiltração, eu preciso garantir que todo o anterior disso está ok. Então, a máquina envolvida, o usuário e tudo mais. Já já eu pego esses exemplos até para continuar. Vou trazer aqui, por exemplo, um ataque que é especialmente em máquina, tá? Que é esse ransomware operado por humano aqui, tá bom? Então, dentro dele, só de clicar, a visibilidade que vocês vão ter é quase essa tela do Tony Stark aqui, por completa, cheio de inteligência, cheio de indicador útil para a gente poder trabalhar. Então, vamos fazer uma leitura. Não leiam as informações ainda, vamos fazer uma leitura de estrutura. A gente tem um cabeçalho, ok? O cabeçalho vai separar as abas para a gente, isso é ótimo. Então, eu tenho aqui na aba que eu estou todo o histórico do ataque. Só de pousar o cursor, o gráfico dinâmico aqui vai me mostrando a origem das contaminações e até eu chegar no ponto zero lá embaixo, tá? Onde tudo começou. Legal. Eu poderia também já ir explorando pelo próprio mapa aqui. O que é esse arquivo aqui que está envolvido? Então eu poderia ver os detalhes dele. Ou essa identidade aqui, user details, esse IP. Ok, esse IP eu vou investigar, então deixa eu colocar ele aqui mais para o lado. Deixa eu colocar IP com IP. Exemplos, tá?
Agora, vamos para a aba de alertas. Então, para esse incidente gerado, múltiplos alertas vieram antes, ok? Então, um incidente é sempre um conjunto, um evento ali que carrega no mínimo um alerta. Aqui a gente pode ver que houveram vários, então a gente foi sendo avisado, né? O meio ambiente aqui foi sendo avisado diversas vezes. E olha aqui na categoria o que aconteceu. Tudo começa com acesso inicial, como a gente falou. Depois ele vai para um credential access, então ele conseguiu uma credencial. Depois que ele passa para credential access, eu tive um alerta de collection, que é quando ele está tentando literalmente reunir recursos. Depois eu tive alertas de atividades suspeitas, até que inevitavelmente eu cheguei aqui no movimento lateral, ok? Então essa cadeia é o mesmo atacante. Se eu tenho uma ferramenta que é estática, eu não consigo saber isso, porque ela vai gerar um alerta para cada evento, um incidente para cada evento, uma tratativa para cada evento. Mas quando a gente tem uma ferramenta inteligente, ela percebe que a conjuntura dos eventos formam um incidente, tá bom? E aí aqui é movimento lateral. Até que lá em cima a gente já pode ver, vai ter já malware, tem ransomware envolvido já também. Aí o atacante fez a festa aqui dentro, envolveu múltiplos usuários, máquinas, aplicações. Isso tudo eu interpretei só de ler os alertas aqui. Em assets, a gente consegue ver os ativos que estavam envolvidos no incidente. Então, quais são as máquinas, quais foram os usuários envolvidos. Ó, já tem até um aqui que já está disabled, ou seja, provavelmente ele ou nem faz mais parte do quadro de colaboradores, ou até mesmo a gente já tomou uma ação sobre ele. Olha que interessante, tem uma caixa de e-mail envolvido. Quem aí acha que tudo começou aqui? Seria o mais provável. Claro que vale a análise ainda mais profunda. Mas perceba, por causa de um e-mail, onde tudo começou, que foi o acesso inicial, a gente viu aqui no alerta, ó, o primeiro alerta, o alerta original, tudo começa aqui ó, com suspicious URL click. Então, um clique numa URL suspeita, tentativa de acesso inicial. A única URL que a gente tem foi na caixa de e-mail aqui do John. Então, a gente já tem aqui um bom veredito, né? Mas aí, ok. Graças a isso, acabou contaminando outras 6 pessoas e 7 máquinas. Não houve alcance a nenhuma aplicação e, a nível de Cloud Resources, ele conseguiu localizar 2 virtual machines e provavelmente superutilizar elas. Legal. Eu tenho a aba de investigações também, onde eu posso centralizar todas as prévias de tratativa ou até tratativas que eu já fui fazendo. Então, eu quero investigar o John agora. Então, eu poderia vir aqui, poderia vir no user, ou melhor, vou vir pela caixa. Não, vou vir pelo user que é melhor. Eu poderia vir aqui direto nele. E aí, ó, eu tenho todos os detalhes. Vou tirar um pouquinho do zoom para vocês verem. Aqui em cima eu tenho todos os detalhes, então incidentes abertos relacionados a ele, alertas relacionados a ele, riscos lá do Entra ID relacionado a ele, ok. O que mais que eu tenho? Dispositivos conectados a ele, participação de grupos, e eu poderia ir fazer tudo isso direto na página do usuário, eu teria ainda mais telemetria. Eu teria uma página como essa do incidente só para o usuário. Toda essa minha investigação eu poderia concatenar em um produto de investigação aqui. Para que isso serve? Para o repasse. A gente sabe que nem sempre a gente vai do início ao fim na investigação. A gente entra num circuito em andamento, ou até passa o handoff para um time que vai pegar em andamento. Então eu posso já colocar aqui as primeiras investigações. Evidências e respostas. Então isso é fundamental para a gente tomar o nosso veredito. Por exemplo, eu tenho diversos arquivos envolvidos. Aqui ele não está conseguindo mostrar por ser esse ambiente mais demo, tá? Mas eu tenho URLs envolvidas, IPs, e-mails, aqui no caso caixas de e-mail e processos. Essa telinha aqui não ficou muito bacaninha porque deu um bug, mas está tudo bem. Aqui ficariam esses ativos, tá? Para a gente saber, por exemplo, eu tive uma URL maliciosa. Quantos outros arquivos contém essa URL ou algo parecido? Ok? Essa URL ela é parecida e semelhante com quais outras? Trafega através de quais IPs? Presente em quais caixas? Então, essas são as evidências. Recommendation Actions. Aqui é fundamental, porque
a Microsoft, ela tem um diferencial, e eu falo isso porque eu trabalho com Microsoft desde sempre, mas tive a oportunidade de conhecer como outros players trabalham. E uma coisa que todo mundo pode perceber é que a Microsoft traz muita autonomia. Ela deixa você fazer sozinho. Normalmente a gente precisa de um parceiro ou da própria Microsoft para grandes movimentações ou para aquilo que a gente não tem tempo de cuidar sozinho. Mas se a gente tiver tempo e braço, a ferramenta ela entrega autonomia. Então, o que são as recomendações? É as próprias sugestões da Microsoft para que vocês não estejam mais expostos, para que aqueles problemas, incidentes, qualquer que seja o caso descoberto, vocês mitiguem, vocês possam corrigir, tá bom? Então, por exemplo, para esse incidente de ransomware operado por humano, tem aqui, por exemplo, várias recomendações. Ó, bloquear a criação de processos originados de executáveis e também de comandos específicos, habilitar aqui a proteção de domínio, assegurar a inteligência de proteção, o Threat Intelligence, ativar também o Protection Network, perdão, Network Protection, enfim, aqui mesmo aí eu posso clicar, né? A gente tem todos os detalhes, a descrição, o que exatamente ele faz, o status de implementação, então ele lê seu tenant e já fala o quanto essa ação está pulverizada no ambiente já. Olha aqui, ele está falando aqui de 8, que seria o máximo de pontos que essa ação recomenda, eu já fiz 0,02. Deve ter alguma coisinha ali que já está configurada. Ó, são 4 users específicos do todo que eu tenho. Então, ó, eu tenho 40 aqui. Então tá faltando uma galera. E aí eu poderia vir já em Implementation e ver justamente se eu tenho o pré-requisito necessário para ativar isso e o próximo passo, como fazer, tá bom? Eu posso delegar isso para alguém. Então, eu sou o líder da equipe. Eu não vou fazer, mas eu vou classificar. Então tá como planejado e eu ponho aqui a pessoa que eu quero que faça, tá? Bom, beleza, recomendações aqui. E agora a gente tem, antes de falar do sumário, os incidentes similares. Nesse caso que eu peguei não tem nenhum, mas aí ele traria já qualquer outro incidente relacionado a esse. Faz todo sentido. Já vou atuar nesse tema, deixa eu abordar qualquer outra ponta solta relacionada. Agora o sumário. O sumário, ele é muito bacana, ó. Ele já traz diversos insights para a gente, mas eu quero trazer ele aqui, ó. Ah, aqui, pronto. Ele já abriu na direita, desculpa. Tá aqui, ó. Ele vai trazer todas essas informações. E olha que legal. Ele traz 6 ações requerem sua atenção. Então, aqui no caso, o meu time já tomou 6 ações. Ou melhor, né? Tem 6 ações que algumas meu time já tomou e outras eu posso tomar. E fica nesse card. Então, eu consigo fazer um acompanhamento vivo da tratativa. Aqui embaixo, né, eu tenho, por exemplo, como a gente falou, incidentes associados, então que são de certa forma ali parecidos. Eu tenho também as tags que foram colocadas. Tag é 5S, né, pessoal? É metodologia de organização, isso aumenta a nossa produtividade. E os incidentes e os detalhes do incidente. Clicando aqui em View Manager Response, eu vejo então, ó, todas as atividades. O sumário, que é o entendimento. Quais são os IOCs? Isso é fundamental. IOC também para quem está chegando agora no mundo de segurança é o indicador de comprometimento, tá? Então ele aponta por ativo qual é o indicador de comprometimento desse ativo. Ó, o device no caso ele tem 1, 2, 3 IOCs. Para users também eu tenho aqui. Para domínios, arquivos. Beleza. Agora, aqui eu teria separado, ó, ações aqui embaixo, ações pendentes e ações que já foram tomadas. Como eu disse, eu achei na verdade que o meu time já tinha tomado, mas não só tomou uma, que foi essa daqui, isolar o device. Ok, faz sentido, perfeito, legal. E aí eu poderia ver o histórico. Mas o que falta? Aí eu tenho aqui abrindo o cartão, ele fala, olha, isolar o device, agora o outro, né? Ele isolou um aqui, ainda tem outro para isolar. Aí ele fala resetar as senhas, né? E resolver revogar, no caso, as sessões das identidades envolvidas. Depois ele fala isolar um outro device aqui. Lembra que a gente tinha múltiplos devices, né? 7 no total. Criar um indicador de domínio específico, criar um indicador de domínio agora para esse outro domínio também, e isolar também um último device. Talvez vocês já viram o botão aqui que eu nem mostrei, né? Nem falei ainda.
mas a gente pode tomar ação direto daqui. Então, eu poderia simplesmente clicar em Isolate Device, e aí eu tenho que justamente colocar permitir, né, dar permissão para que ele faça isso, para que ele se comunique, e aplicar um comentário. Então, isso vai ficar registrado justamente como esse card que ficou aqui. Então, eu já poderia simplesmente delegar as minhas respostas a esse incidente. Nem todas vão fazer sentido, a gente sabe disso, então eu poderia também declinar, falar, essa ação específica eu faço por outra ferramenta, eu faço de outra forma, ou até mesmo é um falso positivo, a gente está examinando ainda. Então eu posso tirar ela daqui. E aí simplesmente agora, ó, em ações completas, eu tenho uma neutralizada e fica o histórico. E aí eu poderia ver aqui o resumo completo da ação e tudo mais. Então, diretamente daqui. E agora uma capacidade muito interessante que isso é a colaboração conjunta na prática, tudo bem? Saindo do Teams, de Outlook, vindo para segurança, os incidentes agora vão contar com essa aba de chat. Percebam que ele está virtualizando quase como um serviço de Teams aqui. E eu consigo literalmente falar, pessoal, terminei a análise e se trata de um evento real. Portanto, precisamos ativar o isolamento das máquinas sugeridas no sumário. Então não sou eu que faço, mas eu posso já avisar a minha equipe. Então eu disparo isso. Não vai enviar natural, tá, gente? Esses usuários são fictícios aqui, mas só para que vocês entendam é assim que vai funcionar. Quem consegue ter essa visão? Qualquer security admin e contributor também, tá? Vocês já conseguem interagir aqui nesse chat. Isso eu não vi em nenhum outro lugar, tá? E a última coisa, pessoal, visto o nosso tempo, a gente tem 15 minutos ainda, mas eu quero olhar as perguntas, eu quero chamar vocês também para uma ação final. Tem uma última coisa, duas, na verdade. O Copilot que eu fiquei prometendo que ia falar e eu vou falar bem rapidinho. Então, para quem gostou da ideia de ter o Security Copilot disponível e não consegue visualizar no que exatamente ele pode ajudar, isso é só o começo, tá? Aqui a gente está falando de um sumário de incidente nativo, ou seja, tudo que eu fiz com vocês de interpretar, eu deveria só ter lido aqui e eu teria a mesma interpretação. Além disso, tá? Ele me permite aqui também já disparar classificação do meu incidente. Eu consigo já, como a gente viu ali, solicitar o isolamento da máquina. Essas não são automações do Copilot, a gente já viu, estava no Defender. Eu só posso fazer através dele também sem nenhum problema. Mas eu poderia também gerar um incident report aqui e como ele não está ativo, o Security Copilot aqui, só para sumário, eu não consigo falar com ele. Mas quando ele está implementado, aí aqui mesmo eu já poderia, monte uma KQL para mim que vai agrupar todos essas variáveis que se envolveram nesse incidente, para eu recorrentemente buscar por eventos como esse. Tudo bem? E aí ele mesmo já deixa montado pronto e já leva para mim aqui para o Hunting, Advanced Hunting, onde ficam todas as minhas KQLs, as minhas queries prontas. E aí eu posso, aqui ele apareceu, que legal. Eu conseguiria falar com ele aqui e solicitar a criação dessa KQL. Como eu tenho o ID do incidente, eu poderia só jogar o código do incidente, falar em cima desse incidente, monte a KQL. Tá bom? Esse era o primeiro ponto, então Copilot, só para não dizer que eu não passei por ele. Deixa eu voltar no incidente que eu estava. E agora eu quero mostrar rapidamente a capacidade de automação. Tá? Então a gente viu aqui que já dá para tomar ações automatizadas, não preciso isolar a máquina na mão, mas eu também tenho esse botão de Run Playbook. Playbook, pessoal, para quem não conhece, é como o nome diz, né? Ele é um livro de execução, ele é um book, uma automação feita. Eu infelizmente não devo ter como acessar ele aqui, porque ele vai puxar Logic Apps, tá? Mas como funciona a automação? Ela é uma estrutura lógica que você cria com blocos. Então, eu quero funções do Defender e ações do Defender. Então, toda vez que tiver um alerta, você já usa a função do Defender isolar máquina. E aí depois eu vou chamar o Entra para usar a função de reset MFA e reset o MFA. E aí eu monto a minha estrutura lógica de automação.
tá bom? Levar máquinas não só para quarentena, mas para varredura, tirar máquinas de compliance, várias coisas, tá? E aí, quando elas estão prontas, eu clico em Run Playbook e elas apareceriam listadas aqui para mim, para que eu só selecionasse. Ou até eu poderia já colocar baseado no alerta, então ele aconteceria automaticamente no momento em que esse primeiro alerta lá da origem tivesse acontecido. Tá? Então tudo começou aqui com um clique numa URL maliciosa. Bom, apresentei várias coisas, eu não sei, time, tivemos perguntas? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Deixa eu então tirar um tempo para falar com vocês. Vamos ler as perguntas, vamos ajudar aqui. Tiveram bastante, legal. Então vamos começar. Bom dia. Precisa de uma licença específica para o mobile, seja, por exemplo, o M365, E3 e 5 já suportam o security? Ótima pergunta. Eu não falei de licenciamento aqui hoje, então as dúvidas elas podem ser tiradas aqui no chat, não tem problema. O Defender ele é uma solução que ele tem dois planos. Ele tem dois níveis. Plano 1, plano 2. Tudo que eu mostrei para vocês aqui hoje, o plano 1 cobre, tá bom? E ele já está presente tanto no E3 quanto no E5, seja o M365 E3 E5, ou seja, no antigo E5 Security, que hoje é chamado de M365 Defender Switch, ok? Então, se você tem um E3, já tem o Defender. Se você tem um E5, você já tem inclusive no plano 2, que ele vai agregar a gestão de vulnerabilidades. E se você não tem nenhum desses, você também pode contratar somente o Defender. Então, eu não preciso ir para esses bundles do Enterprise para tê-lo. Tá? Eu posso contratar somente o Defender. Então, Wellington, obrigado demais pela pergunta, tá? E também por ter ficado aí com a gente. Matheus, no caso, nós só temos a detecção. Quando teremos os disparos de correção? Essa pergunta foi mais há uns 20 minutinhos atrás, então, Caio, acho que como eu pude mostrar aqui, em cima daquela detecção a gente tem botões já para disparar correções diretas, ou poderia ser feito via playbook, como eu comentei, tá bom? Mas se ainda assim você quiser ver algo mais específico, deixa aqui para a gente chamar você e conversar sobre isso, tá? Vamos ver aqui agora a pergunta do Ryan, se eu não falar errado, me desculpa, tá? Essa funcionalidade do Defender integrada com o Intune, funciona alguma automação para bloqueios de dispositivos em ambiente que o colaborador utiliza Outlook, Teams, SharePoint? Por exemplo, se um colaborador estiver com a integridade da conta em vulnerabilidade, né, então vamos chamar ele de um score baixo, estiver com risco, todos os acessos do usuário são bloqueados em meu ambiente e o dispositivo também pelo Defender. Essa pergunta é fantástica, porque ela reflete, na verdade, uma maturidade de operação aí, tá? Hoje, isso vai ser feito de forma conjunta. Deixa eu voltar um slide aqui, que todos vão conseguir visualizar isso bem. Aqui. O que você me perguntou envolve dois ativos, a máquina e o usuário. Por isso, eu tenho dois produtos. Tudo que você falou que é sobre dispositivo, o Defender faz. Então, eu consigo deixar essa máquina fora de conformidade, consigo deixá-la isolada e consigo também bloquear a execução de aplicativos corporativos, tá bom? Isso a gente vai fazer não pelo Defender, a gente vai fazer pelo Intune mesmo. E é chamado de MAN, que aí é a gestão de aplicação. Então, eu posso dizer sim que o usuário só vai conseguir acessar se ele tiver autenticado. E aí entra o Entra ID. Lá no Entra ID, eu posso criar um acesso condicional que vai dizer o seguinte: se o usuário ele tiver qualquer risco, ele não consegue entrar no ambiente. Então perceba, não é que eu bloqueei a aplicação e a máquina. Elas estão seguras e estão lá, mas eu bloqueio o acesso da entidade maliciosa à máquina, que seria o usuário. Tudo bem? E aí eu consigo, sim, baseado em risco desse usuário, determinar se ele vai trabalhar ou se não. Isso é chamado de acesso condicional, mais especificamente User Risk e Sign-in Risk. Tá bom? Mas a pergunta é muito boa, tá? Justamente porque já mostra essa visão ampla de perímetros. Não é só máquina, o usuário tem que estar na telemetria também. Bom, daqui de perguntas e respostas foram todas. Eu vi aqui no chat também a gente está ok. Então, eu vou voltar aqui para a última tela e agradecer, né? As perguntas foram muito boas, muito legal.
E agora é chamar vocês para pegar toda essa informação, né, toda essa imersão que nós fizemos e realmente transformar isso em uma realidade. Tudo começa por algum passo, tá, pessoal? A gente, como Cloud Target, tem uma mentalidade de jornada, sempre fomos assim. Então, a gente está habituado, a gente tem experiência em lidar com clientes em empresas de todos os níveis. Empresas que estão iniciando, empresas que já têm maturidade, e até mesmo empresas de níveis mais avançados. E através desse QR Code, a gente consegue justamente fornecer para vocês uma avaliação gratuita e diagnosticar vocês para desenhar esse roadmap, essa jornada, como que a Cloud Target, com todo esse conhecimento, pode ajudar vocês, tá bom? Então, por favor, escaneiem, o assessment é gratuito, a informação é de valor e nos chamem, faça contato aí conosco, vai ser um prazer poder atendê-los e vê-los aí. Inclusive, falem que vieram do webinar para eu ficar feliz aqui e saber que está dando resultado todos os dias. Fechado? Ah, meu pessoal avisou aqui que tem mais uma pergunta. Boa, obrigado, hein? Vamos ver. Ok. Ah, foi pro chat, obrigado. Opa, é o William. Oi, William, bom dia também. Bom, faltou a resposta da minha pergunta. Se conseguir, eu te agradeço. Sério, e talvez eu pulei, me perdoa, vamos ver então. É comum, quando realizamos a troca de um EDR, né, ou XDR, termos conflitos de bloqueios de ações legítimas? Hoje existe uma forma de liberação desse bloqueio em tempo real ou somente via política de Intune, que leva um tempo para a política ser aplicada no dispositivo? Perfeito, a pergunta ela é muito justa, eu até imagino que você esteja passando por uma transição. Hoje, qual que é a boa prática que a gente faz? O Defender ele pode ser ativado em modo passivo ou em modo ativo. Então, normalmente, quando uma empresa ela coexiste duas soluções de DR, ou porque quer, ou porque está migrando, normalmente a gente começa com o Defender passivo até ir construindo ele por completo, as políticas, já deixa pronto, a gente já consegue estruturar a ferramenta antes dela entrar em vigor. Para quando eu fizer a virada de chave, eu subir um ambiente pronto, tá bom? Então, o conflito de bloqueios aqui, ele só aconteceria se eu já entrasse com o Defender em modo ativo. Se eu já entrasse, ou então um conflito, vamos supor, de GPO em Intune, mesma coisa. Se eu tenho GPOs de conformidade para minha máquina e já subo em Intune e crio políticas lá, eu vou ter o conflito. A melhor prática é essa, é a gente construir primeiro em auditoria, sem apontar, deixa pronto e faz a virada no momento em que estiver pronto, tá? Seja para políticas de proteção, políticas de conformidade no Intune, para uma migração de Active Directory, mesma coisa, tudo bem? A gente monta primeiro todo o ambiente e depois que ele está pronto, a gente migra. Tá? E aí, claro, janelas de migração são muito importantes e a gente sempre pensa nisso, né? O melhor momento para fazer essa migração, pensando em tempo de replicação, tempo de legibilidade. Eu não tenho a informação direta aqui, precisa, para eu não te passar uma informação errada, do tempo que a política do Intune leva para ser propagada. Mas eu sei que é menos que 24 horas, porque até por experiência aqui, a gente aplica e já consegue ver a conformidade em vigor na prática, isso, tá? Em algumas horas. Mas deve ter isso documentado e eu posso deixar nesse chat para vocês saberem, tá? Aí, William, inclusive, se você tiver mais dúvidas aqui, fico à disposição, pode me chamar direto, meu Teams é aberto, tá? E obrigado pela dúvida muito importante e muito boa, tá? Eu estou vendo aqui então, acho que foram todos agora, foram todos. Tem que ser justo, é isso aí. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Vou deixando o QR Code na tela para vocês escanearem. Eu queria agradecer mais uma vez por demais aí a presença e fiquem atentos no nosso LinkedIn, nas nossas páginas, porque teremos mais eventos como esse sobre várias outras tecnologias. Combinado? Fechou. Muito obrigado a todos, viu? Ótima semana.